No jardim de uma mansão luxuosa, uma garotinha de pés descalços surge arrastando um saco preto, chamando a atenção de todos. Seu gesto inocente, porém desesperado, chama a atenção do dono da casa, que observa perplexo pela janela. Ao abrir o saco, descobre algo que jamais poderia imaginar: uma súplica silenciosa por ajuda. A partir desse momento, sua vida muda para sempre. Se você ama boas histórias, por favor se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. Os pés descalços de Janaína sentiam cada pedra, cada irregularidade do asfalto quente da Avenida Vieira Souto, uma das ruas mais exclusivas do Rio de Janeiro. Com apenas 6 anos, seu corpo franzino lutava para arrastar um saco preto de lixo que parecia engolir sua pequena figura. O suor escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas contidas, enquanto ela avançava determinada em direção ao enorme portão dourado no final da rua. O contraste era gritante. De um lado, as mansões imponentes de Ipanema, com seus jardins perfeitamente cuidados e carros importados estacionados sob as sombras de palmeiras majestosas. Do outro, uma menina de roupas gastas e cabelos despenteados, arrastando com dificuldade algo que não pertencia àquele cenário de riqueza. O que aquela menina está fazendo aqui? Murmurou Severino, o segurança do portão principal da mansão dos Albuquerque, enquanto observava Janaína se aproximar lentamente. Pegou seu rádio para comunicar a situação incomum, mas hesitou. Havia algo no olhar da criança, uma mistura de desespero e determinação que o fez esperar. Dentro da mansão, Tiago Albuquerque finalizava uma videoconferência com investidores internacionais. Aos 42 anos, o empresário carioca figurava entre os homens mais ricos do Brasil. Seu império imobiliário, iniciado pelo avô e expandido exponencialmente por ele, tinha transformado o jovem tímido de Niterói em um titã dos negócios. Senhores, os números falam por si. Nossa expansão para o Nordeste superou todas as expectativas do último trimestre, concluiu Tiago, ajustando os óculos de armação italiana. Ao desligar a chamada, levantou-se para servir-se de um café enquanto observava o mar de Ipanema através das janelas panorâmicas de seu escritório. Foi então que algo chamou sua atenção. Lá embaixo, próximo ao portão principal, uma pequena figura parecia causar certa agitação entre os seguranças. Franzindo a testa, Tiago pegou um pequeno binóculo que mantinha sobre a mesa para apreciar o horizonte marítimo e ajustou. Só o foco. Uma criança? Murmurou para si mesmo, intrigado ao ver Janaína finalmente chegar ao portão, arrastando com dificuldade um grande saco preto. No mesmo instante, seu telefone interno tocou. Senhor Albuquerque, desculpe incomodá-lo, mas temos uma situação incomum no portão principal, informou Severino. Estou vendo daqui. O que ela quer? Não sabemos, senhor. Ela não fala nada, apenas aponta para a casa principal e continua segurando esse saco. Algo naquela cena mexeu profundamente com Tiago. Não era apenas curiosidade, era uma inquietação que não sentia há muitos anos, desde que seu mundo se resumira a contratos, números e reuniões. Sem entender exatamente por quê, ordenou. Deixem-na entrar. Vou descer. Mas, senhor, os protocolos de segurança... Agora, Severino, as enormes portas de ferro se abriram lentamente, e Janaína, com os olhos arregalados de surpresa, hesitou por um instante antes de continuar seu caminho. O jardim que se estendia até a casa principal parecia interminável para suas pernas, cansadas, mas ela persistiu arrastando o pesado saco. Tiago desceu as escadas apressadamente, cruzou o enorme hall de mármore e saiu pela porta principal no momento em que Janaína chegava ao centro do jardim. Ela parou exausta, e o saco finalmente caiu ao chão. Foi quando Tiago notou algo perturbador. O saco se mexia levemente. Dona Carmen, a governanta que trabalhava para a família Albuquerque há mais de 20 anos, juntou-se a ele, seguida por 2 seguranças que mantinham distância calculada. Meu Deus do céu, o que será isso? Sussurrou Dona Carmen fazendo o sinal da cruz. Tiago se aproximou com cautela. A menina, apesar do evidente cansaço, mantinha-se protetoramente ao lado do saco preto. Seus olhos escuros, grandes e expressivos,
transmitiam um silencioso pedido. De socorro. Olá, disse Tiago abaixando-se para ficar na altura da criança. Como você se chama? Janaína, respondeu ela com voz quase inaudível. O que você tem aí, Janaína? Em vez de responder, a menina simplesmente puxou o nó que fechava o saco, revelando seu conteúdo. O choque foi instantâneo. Dentro não havia lixo, mas um bebê de aproximadamente 8 meses, pálido e com respiração fraca, envolto em uma manta fina. Ao redor dele, diversos frascos de medicamentos, receitas médicas amassadas e documentos espalhados. Santo Deus! Exclamou Dona Carmen correndo para pegar o bebê. Ele está ardendo em febre. Tiago, momentaneamente paralisado pela cena, logo recuperou a compostura. Severino, chame uma ambulância imediatamente. Dona Carmen, leve o bebê para dentro. E tente baixar a febre. Enquanto a governanta corria para a casa com o bebê nos braços, Tiago notou que Janaína tremia, não apenas de cansaço, mas de medo. Seus olhinhos agora transbordavam de lágrimas. Contidas. Esse é seu irmãozinho? Perguntou gentilmente. Ela confirmou com um aceno de cabeça. E onde está sua mãe? Foi quando Janaína finalmente falou mais que uma palavra, com uma maturidade desconcertante para sua idade. Mamãe tomou todos os remédios de uma vez. Ela não acorda. Eu tentei muito. Tiago sentiu um nó na garganta, recolheu rapidamente os documentos espalhados e encontrou uma carteira de identidade. Mariana Silva, 27 anos, moradora do Morro do Cantagalo, localizado a poucas quadras dali, um dos maiores contrastes sociais do Rio de Janeiro, onde a pobreza existia à sombra dos edifícios luxuosos de Ipanema. Entre os papéis havia receitas de antidepressivos, laudos psiquiátricos e, o que mais chamou sua atenção, um pequeno caderno rosa com anotações pessoais. As últimas páginas continham relatos desesperados, falando sobre a incapacidade de cuidar dos filhos após a perda do marido, sobre contas acumuladas e sobre um desamparo crescente. Ela deixou um bilhete para mim, disse Janaína, tirando do bolso um papel dobrado e entregando a Tiago. Nele, com letra trêmula, estava escrito: se algo acontecer, procure ajuda na casa grande do homem rico. Ele vai saber o que fazer. Tiago engoliu em seco. Como aquela mulher que ele nem conhecia depositara nele tal confiança? Por que seu endereço? Essas perguntas rodopiavam em sua mente quando ouviu a sirene da ambulância se aproximando. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de muitas vidas. Pegou Janaína no colo e entrou na casa, onde Dona Carmen já havia improvisado compressas frias para o bebê. Severino, envie mais 2 seguranças ao endereço dessa mulher, que verifiquem a situação e chamem outra ambulância se necessário. A pequena Janaína, agora no colo de Dona Carmen, lutava contra o sono e o cansaço. Eu só queria ajudar o Pedrinho. Mamãe sempre dizia que o homem da casa grande podia resolver qualquer problema, murmurou antes de finalmente ceder ao esgotamento. Enquanto os paramédicos entravam apressadamente e começavam a examinar, o bebê, Tiago, permaneceu imóvel, segurando o caderno rosa nas mãos. Ali, nas páginas manchadas de lágrimas, estava prestes a descobrir uma história que conectava sua vida privilegiada à luta diária de uma família da favela. Uma conexão que ele jamais poderia imaginar. Enquanto a ambulância partia levando o pequeno Pedrinho, Tiago segurou o caderno rosa com mãos trêmulas. A governanta havia levado Janaína para um dos quartos de hóspedes, onde a menina finalmente descansava após o imenso esforço. O empresário se recolheu ao escritório, cancelando todos os compromissos do dia. Algo maior exigia sua atenção. Sentado, em sua poltrona de couro, abriu o caderno e começou a ler. 12 de março. Hoje faz 1 mês que Augusto sofreu o acidente na construção. A indenização que prometeram ainda não saiu. Os remédios do Pedrinho estão acabando. Não sei mais. O que fazer? Tiago franziu a testa. Augusto, construção. Uma súbita realização o atingiu como um soco no estômago. Folheou rapidamente as páginas anteriores até encontrar. Augusto está tão animado com o novo emprego na construtora Albuquerque, diz que finalmente poderemos terminar nossa casinha.
Talvez até conseguir comprar o remédio especial para o Pedrinho que o médico do posto disse que o SUS não fornece. O sangue de Tiago gelou nas veias. Augusto Silva tinha sido um dos operários vitimados no desabamento parcial de um andaime, 8 meses atrás, em uma de suas obras em Copacabana. Lembrava-se vagamente do incidente, tratado por seus advogados e pelo Departamento de Recursos Humanos. Um acidente lamentável, mas que não havia chegado diretamente ao seu conhecimento, com detalhes das vítimas. Continuou lendo, cada página revelando mais da vida de Mariana. Como ela lutava para criar os filhos sozinha, como o processo de indenização se arrastava em entraves burocráticos, como a depressão a consumia aos poucos. 20 de maio. Cortaram nossa luz hoje. O dinheiro dos bicos de faxina não é suficiente. O Pedrinho precisa da nebulização para respirar. Dona Neuza do Mercadinho me emprestou a extensão para puxar energia da casa dela. Tenho vergonha, mas é pelo meu filho. 7 de junho. O advogado da construtora ofereceu um acordo. É muito menos do que Augusto teria direito, mas preciso aceitar. Pedrinho está cada vez pior, e Janaína não pode continuar faltando à escola para me ajudar a cuidar dele. Tiago fechou os olhos. Seu império empresarial, construído pelo avô e expandido por ele, tinha custado vidas. Não diretamente por suas mãos, mas pela engrenagem impessoal dos negócios, pela terceirização da responsabilidade, pela distância conveniente que mantinha das consequências de suas decisões. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor, os seguranças encontraram a mãe das crianças. Ela está viva, mas inconsciente. A ambulância já está a caminho do Hospital Municipal Miguel Couto. Obrigado, Severino. Prepare o carro. Vou para lá agora mesmo. Antes de sair, Tiago parou no quarto onde Janaína dormia. A menina parecia finalmente em paz, o rosto ainda marcado pelo esforço sobre-humano que fizera. Como aquela criança conseguira arrastar o irmão doente por quase 1 quilômetro, descendo o morro e atravessando uma das avenidas mais movimentadas do Rio? A coragem daquela pequena o deixava sem palavras. No hospital, o contraste era evidente. O empresário, com seu terno italiano e sapatos lustrados, destoava completamente do ambiente caótico da emergência pública. Médicos apressados, macas nos corredores, familiares angustiados aguardando notícias. Um mundo que Tiago conhecia apenas por reportagens na televisão. Estou procurando informações sobre Mariana Silva. Deu entrada há pouco, disse a recepcionista, que o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. O senhor é parente? Tiago hesitou. Não exatamente. Estou cuidando dos filhos dela e... Sinto muito, só posso dar informações para familiares, interrompeu a mulher, retornando sua atenção aos papéis. Foi quando uma médica de jaleco surrado e olheiras profundas se aproximou. Dr. Carvalho, eu sou Tiago Albuquerque. Estou procurando informações sobre uma paciente, Mariana Silva. Seus filhos estão sob meus cuidados no momento. A médica o analisou por alguns segundos. Albuquerque, da construtora? Sim, respondeu sentindo-se subitamente exposto. Acompanhe-me. No corredor apertado, a médica falou em tom baixo. A paciente tentou tirar a própria vida com uma overdose de medicamentos. Conseguimos estabilizá-la, mas ainda está inconsciente. Seu estado é grave, mas estável. E quanto ao bebê? Pedrinho? Ele foi trazido mais cedo. Sim, está na pediatria. Pneumonia grave, complicada por uma condição respiratória pré-existente. Está respondendo bem aos antibióticos, mas precisará ficar internado alguns dias. Tiago assentiu, processando as informações. Posso vê-los? A senhora Silva está na UTI. Apenas familiares podem entrar. Quanto ao bebê, pode visitá-lo no horário permitido, mas precisará da autorização da mãe ou de um responsável legal. A impotência era uma sensação nova para Tiago. Acostumado a ter portas se abrindo com seu nome ou seu cartão de crédito, agora se via limitado pelas mesmas regras que todos os outros. Entendo. Farei o necessário para obter essa autorização. Enquanto isso, gostaria de garantir que tanto a senhora Silva quanto seu filho recebam o melhor tratamento possível.
Qualquer medicação, especialista ou equipamento necessário, por favor me avise. Cobrirei todos os custos. Dr. Carvalho ajustou os óculos, observando-o com curiosidade. O senhor conhece a família? Não diretamente, respondeu Tiago, mas tenho uma dívida com eles que preciso saldar. De volta à mansão, Tiago encontrou Janaína acordada, sentada na beirada da enorme cama, parecendo minúscula naquele quarto luxuoso. Dona Carmen havia improvisado algumas roupas limpas para ela e trançado seus cabelos. Sua mãe está sendo bem cuidada no hospital, disse Tiago, sentando-se ao lado dela. Pedrinho também está lá, tomando remédios para ficar bom logo. Janaína assentiu silenciosamente, seus olhos percorrendo o quarto, tão diferente de tudo que conhecia. Você foi muito corajosa, Janaína. Como soube encontrar minha casa? A menina brincou com a ponta da trança antes de responder. Mamãe sempre mostrava sua casa quando a gente passava de ônibus. Dizia que o pai ajudou a construir casas para o homem rico de Ipanema e que um dia ele ia nos ajudar também. Tiago sentiu um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 6 anos que seu pai havia morrido construindo o império de outro homem? Que a burocracia da empresa que comandava havia abandonado aquela família à própria sorte? Janaína, prometo que vou ajudar você, seu irmão e sua mãe. Vocês não vão mais passar por dificuldades. A menina o encarou com uma seriedade desconcertante. Promessa de dedinho? Você perguntou, estendendo o mindinho. Tiago sorriu, entrelaçando seu dedo com o dela. Promessa de dedinho. Naquela noite, enquanto Janaína dormia, Tiago permaneceu em seu escritório, revisando contratos de trabalho, políticas de segurança e processos pendentes. A cada documento, sentia o peso da responsabilidade que havia ignorado por tanto tempo. Na manhã seguinte, após garantir que Dona Carmen cuidaria de Janaína, dirigiu-se ao Morro do Cantagalo. Seu motorista Renato expressou preocupação. Senhor tem certeza que quer subir o morro sem aviso? Não é seguro para alguém como o senhor. Alguém como eu? Questionou Tiago. É exatamente por isso que preciso ir, Renato. Vivi toda minha vida a poucos quilômetros daqui, sem jamais realmente ver o que acontece do outro lado da avenida. A subida pelas vielas estreitas do morro revelou a Tiago um mundo paralelo. Crianças brincando descalças em becos de terra batida, varais improvisados entre janelas, o cheiro de comida caseira misturado ao de esgoto a céu aberto. Rostos curiosos o observavam, claramente reconhecendo que não pertencia àquele lugar. Com a ajuda de moradores, encontrou a casa de Mariana, uma construção simples de tijolos à vista, com telhas de amianto. A porta estava entreaberta, e dentro, o caos. Roupas espalhadas, restos de comida, frascos de remédios vazios. No único quarto, um berço improvisado com caixotes, e na parede, uma foto emoldurada. Mariana, Augusto, uma Janaína mais nova e um recém-nascido Pedrinho. A única peça que parecia ter recebido cuidado especial na casa toda. Tiago aproximou-se da foto. O homem ao lado de Mariana sorria orgulhoso, braços protetores em volta da família. Augusto Silva, 32 anos, um entre dezenas de operários que trabalhavam nas obras da construtora Albuquerque. Um vizinho apareceu na porta. O senhor é parente da Mariana? Não, sou um amigo. Estou ajudando com as crianças enquanto ela está no hospital. O homem de meia idade e rosto marcado pelo sol estudou Tiago por um momento. Você é o dono da construtora, não é? Vi sua foto no jornal uma vez. Tiago assentiu sem saber o que esperar. Augusto falava muito do senhor. Dizia que trabalhava para um homem que construía o futuro do Rio. Tinha orgulho disso. As palavras atingiram Tiago como flechas. Aquele homem que ele jamais conhecera falava dele com admiração, enquanto sua empresa tratava a perda como mera estatística. O que aconteceu aqui? Perguntou Tiago, olhando ao redor do casebre. Depois que Augusto se foi, Mariana nunca mais foi a mesma. Tentamos ajudar, sabe? A comunidade se junta quando alguém precisa, mas ela foi se fechando, ficando cada vez mais triste. Com o bebê doente, as contas, a luta diária, acho que foi demais. Ao sair dali, Tiago tinha uma clareza que nunca experimentara antes. O contraste entre os dois mundos, o seu, de privilégios e conforto,
e o de Mariana, de luta e desespero, não podia ser ignorado. E o mais perturbador, esses mundos estavam conectados, sempre estiveram, mesmo que ele preferisse não enxergar. 3 dias se passaram, e Mariana Silva finalmente recuperou a consciência. Tiago recebeu a notícia enquanto participava de uma importante reunião com acionistas, que interrompeu sem hesitação. Durante esse tempo, havia reorganizado sua agenda, delegado tarefas e dedicado horas a estudar a situação da família Silva. Descobriu que o processo de indenização pela perda de Augusto havia sido encerrado com um acordo mínimo, muito abaixo do valor adequado, aproveitando-se da vulnerabilidade de Mariana e sua necessidade urgente de recursos. No hospital, Tiago encontrou Janaína sentada ao lado da mãe. A menina havia insistido em visitá-la e Dona Carmen a acompanhara mais cedo. Mariana estava pálida, com olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram ao ver a filha. Quando notou Tiago parado à porta, seu semblante mudou para uma expressão de confusão. — Quem é você? — perguntou com voz fraca. Janaína interveio animadamente. — Mãe, esse é o homem da casa grande. Ele está cuidando da gente, como você. Disse que ia. Mariana franziu a testa, claramente confusa. Eu não conheço esse homem. Tiago se aproximou cautelosamente. Senhora Silva, sou Tiago Albuquerque. Sua filha levou seu bebê até minha casa quando percebeu que você que precisava de ajuda. Os olhos de Mariana se arregalaram, alternando entre Tiago e a filha. Lentamente a compreensão pareceu atingi-la e ela cobriu o rosto com as mãos, começando a soluçar. Pedrinho. Meu Deus, o que eu fiz? Onde está meu filho? Ele está bem, apressou-se Tiago. Está na pediatria respondendo bem ao tratamento. Podemos visitá-lo daqui a pouco. Janaína abraçou a mãe, enquanto Dona Carmen discretamente levou a menina para fora, deixando Tiago e Mariana a sós. Um silêncio desconfortável pairou no ar por alguns instantes. Por que você está nos ajudando? Perguntou Mariana finalmente, enxugando as lágrimas. Tiago puxou uma cadeira e sentou-se. Seu marido, Augusto, trabalhava para minha empresa. Eu sei quem você é, interrompeu Mariana com um tom amargo. Seu nome estava nos documentos da indenização. Aqueles papéis que valorizaram meu marido em menos do que custaria um dos seus carros. A franqueza atingiu Tiago como um tapa. É exatamente por isso que estou aqui, senhora Silva. O que aconteceu com sua família, a forma como minha empresa lidou com a situação, foi inaceitável. E agora você vem bancar o herói? Depois que eu quase... Ela parou, a voz embargada. Depois que eu quase deixei meus filhos órfãos? Não estou aqui como herói. Estou aqui para reparar um erro. Vários erros, na verdade. Mariana olhou para a janela, onde a paisagem do rio se estendia. Do outro lado do vidro, o contraste entre a zona sul rica e os morros repletos de comunidades parecia mais evidente do que nunca. Você tem ideia do que é acordar todos os dias sabendo que não conseguirá dar aos seus filhos o que eles precisam? Ver seu bebê lutando para respirar. E não ter dinheiro para o remédio certo? Observar sua filha de 6 anos assumindo responsabilidades que nenhum adulto deveria ter? Tiago abaixou a cabeça. Não tenho. Nunca tive que enfrentar nada parecido. Mas estou aprendendo. E quero fazer a diferença na sua vida e na vida de outras famílias como a sua. Mariana o encarou com desconfiança. Por quê? Culpa? Ou é apenas para limpar sua consciência e seguir adiante? Talvez tenha começado assim, admitiu Tiago, mas sua filha me ensinou algo nesses dias, quando a vi arrastando aquele saco com o irmão dentro, arriscando-se para salvá-lo. Percebi que coragem não tem a ver com dinheiro ou poder, tem a ver com fazer o que é certo, mesmo quando parece impossível. Um médico entrou, interrompendo a conversa. Após um breve exame, confirmou que Mariana estava se recuperando bem, mas precisaria de acompanhamento psiquiátrico contínuo. Já providenciei isso, disse Tiago. A doutora Laura Mendonça está aguardando para conversar com a senhora ainda, hoje. Ela é uma das melhores especialistas em saúde mental do país.
Mariana parecia desconfortável com a situação. Não preciso de caridade. Não é caridade, é justiça e uma promessa que fiz à sua filha. Mais tarde, quando visitaram Pedrinho na pediatria, o bebê já apresentava melhora significativa. Seus olhinhos negros brilharam ao ver a mãe e a irmã. O pequeno corpo, antes frágil e febril, agora reagia positivamente aos medicamentos adequados. Os médicos dizem que ele tem uma condição respiratória crônica que exigirá cuidados contínuos, explicou Tiago. Mas, com o tratamento correto, poderá levar uma vida normal. Mariana segurou a mãozinha do filho, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu quase desisti. Quase deixei meus filhos sozinhos neste mundo. Mas não desistiu, respondeu Tiago. Está aqui agora. E não estará mais sozinha nessa luta. Na semana seguinte, enquanto Mariana e Pedrinho continuavam hospitalizados, Tiago colocou em prática a primeira fase de seu plano. Convocou uma reunião extraordinária com o conselho diretor da construtora Albuquerque. Senhores, nossa empresa cresceu exponencialmente nos últimos anos. Expandimos para 5 estados, dobramos o faturamento e nos tornamos referência no mercado imobiliário. Mas crescemos às custas de algo fundamental, a dignidade humana. Os diretores se entreolharam, confusos com o rumo da conversa. A partir de hoje, implementaremos mudanças significativas em nossa política de segurança do trabalho e assistência aos funcionários, continuou Tiago, distribuindo uma pasta com documentos detalhados. Quero um fundo de apoio específico para famílias de trabalhadores acidentados, com valores justos e assistência contínua. Quero um departamento de saúde mental para nossos funcionários e seus dependentes. E quero a revisão imediata de todos os casos de acidentes dos últimos 5 anos. Roberto Mendes, diretor financeiro e amigo próximo de Tiago desde os tempos de faculdade, foi o primeiro a se manifestar. Tiago, entendo sua preocupação, mas isso impactará significativamente nossos resultados. Os acionistas não ficarão satisfeitos. Então que não fiquem, respondeu Tiago secamente. Esta empresa foi construída por meu avô, com princípios sólidos que perdemos ao longo do caminho. É hora de recuperá-los. E quem não concordar com essa visão tem a liberdade de vender suas ações. A determinação em sua voz silenciou qualquer outra objeção. Ao final da reunião, alguns diretores expressaram apoio entusiasmado, enquanto outros saíram visivelmente descontentes. Roberto permaneceu para uma conversa privada. O que aconteceu com você, Tiago? Nunca te vi assim. Tiago caminhou até a janela de seu escritório, contemplando a cidade. Conheci uma menina de 6 anos que teve mais coragem em um único dia do que eu em toda a minha vida adulta. Ela me fez enxergar o que realmente importa. No dia seguinte, visitou novamente Mariana no hospital, desta vez com uma proposta concreta. Levou documentos, contratos e um plano detalhado para ajudar não apenas sua família, mas outras em situação semelhante. Quero oferecer a você um emprego na fundação que estou criando, explicou. Ninguém melhor que você entende o que essas famílias enfrentam. Sua experiência será valiosa para nos guiar. Mariana analisou os papéis com desconfiança. Por que eu? Há centenas de mulheres nas comunidades com histórias parecidas. Porque sua filha me escolheu. Dentre todas as casas de Ipanema, ela veio até a minha. Isso não foi coincidência. Foi um chamado para que eu fizesse a diferença. E quero fazer isso com você, não para você. A sinceridade nas palavras de Tiago era palpável. Mariana hesitou, mas algo na determinação daquele homem, tão diferente da figura distante e poderosa que imaginara, a fez considerar a proposta. Preciso pensar. Não é só sobre mim, é sobre meus filhos. Claro, tome o tempo que precisar. Enquanto isso, já providenciei um apartamento mobiliado no Flamengo para vocês. Está próximo do hospital onde Pedrinho continuará o tratamento e de uma excelente escola para Janaína. Mariana arregalou os olhos. Apartamento, mas eu não posso aceitar. É apenas temporário, até que você decida o que quer fazer. Considere um adiantamento pelo trabalho na fundação, se aceitar.
Se não, será parte da indenização justa que sua família deveria ter recebido. Naquela tarde, Tiago levou Janaína para visitar o novo apartamento. A reação da menina ao ver o quarto preparado especialmente para ela, com paredes em tons pastéis, uma estante repleta de livros infantis e uma pequena escrivaninha, foi de pura alegria. "Isso tudo é para mim?" perguntou, correndo de um lado para outro, tocando cada objeto com admiração. "Sim, é para você, gostou?" "É o lugar mais bonito que já vi", exclamou, abraçando-o impulsivamente. Aquele abraço espontâneo afetou Tiago profundamente. Por trás de seu império empresarial, de suas conquistas financeiras e reconhecimento social, havia um vazio que apenas agora percebia. O sorriso daquela criança valia mais que qualquer transação milionária que já havia fechado. Enquanto observava Janaína explorar o apartamento, seu telefone tocou. Era seu advogado, informando que a imprensa começava a especular sobre suas frequentes visitas ao hospital público e à comunidade. Alguns jornalistas já questionavam a relação entre o empresário e a família Silva. "Quer que eu prepare uma nota oficial?" perguntou o advogado. Tiago observou Janaína debruçada na janela, maravilhada com a vista para o pão de açúcar, e respondeu: "Não, deixe que especulem. O que estou fazendo não é para ganhar manchetes ou melhorar a imagem da empresa. É para cumprir uma promessa." Ao desligar, sentiu uma certeza que há muito não experimentava. Aquela menina não havia apenas levado seu irmão até ele em busca de ajuda. Ela havia carregado naquele saco preto o despertar de sua própria humanidade. 6 meses se passaram desde aquele fatídico dia em que Janaína chegou à mansão dos Albuquerque. O Rio de Janeiro vivia o auge do verão, com suas praias lotadas e o calor intenso que transformava as tardes em convites permanentes para sorvetes e água de coco. Na cobertura do edifício empresarial da construtora Albuquerque, uma reunião incomum acontecia. Mariana Silva, agora recuperada e com uma nova confiança em seu olhar, apresentava dados para uma equipe multidisciplinar. Vestida com elegância, simples, mas sem perder sua essência, ela havia se transformado. Não apenas fisicamente, mas em sua postura diante da vida. Como podem ver nestes gráficos, identificamos 27 famílias em situação similar à que eu vivia. Pais e mães que perderam seus companheiros em acidentes de trabalho e não receberam o suporte adequado, explicava, apontando para a projeção na parede. O Instituto Novos Caminhos já iniciou o acompanhamento de 17 dessas famílias. Tiago observava com admiração. Mariana havia aceitado sua proposta e, mais que isso, havia se tornado a alma do projeto. Inicialmente relutante, encontrou no trabalho social não apenas uma fonte de renda, mas um propósito. A ideia, que começara como uma forma de reparação individual, transformara-se em um movimento maior. Após a reunião, enquanto a equipe se dispersava, Mariana se aproximou de Tiago. "Os resultados estão superando nossas expectativas", comentou ela. "Temos mais voluntários se inscrevendo do que conseguimos absorver. Isso é mérito seu, Mariana. Você transformou um projeto no papel em uma realidade." Ela sorriu, um sorriso que ainda carregava marcas de tristeza, mas também uma nova esperança. Nada disso existiria sem a Janaína. Foi ela quem realmente começou tudo isso. Ambos silenciaram por um momento, lembrando-se da coragem daquela criança. A menina que agora frequentava uma das melhores escolas do Rio, que tinha aulas de balé 2 vezes por semana e que, surpreendentemente, revelara-se uma estudante excepcional, absorvendo conhecimento com uma voracidade impressionante. Falando nela, consegui ingressos para o espetáculo de dança no Teatro Municipal. "Pensei que talvez você e as crianças quisessem me acompanhar no sábado", sugeriu Tiago, tentando soar casual. Mariana hesitou. Apesar da convivência profissional diária e da amizade que desenvolveram, mantinha uma distância calculada. Parte dela ainda via Tiago como um empresário rico que representava um mundo que a havia excluído por tanto tempo. "Seria bom para a Janaína ver os bailarinos profissionais", acrescentou ele, percebendo sua hesitação. "Tudo bem, ela vai",
A adorar, respondeu finalmente. Mas Pedrinho ficará com minha vizinha, dona Neuza. Ele ainda precisa evitar lugares muito cheios por causa da imunidade. Pedrinho, agora com 14 meses, estava quase irreconhecível comparado ao bebê frágil de 6 meses atrás. O tratamento especializado havia controlado sua condição respiratória e, embora ainda necessitasse de cuidados especiais, desenvolvia-se saudavelmente. Sua risada contagiante e olhos curiosos encantavam a todos que o conheciam. Sábado, o encontro no Teatro Municipal marcou uma mudança sutil na relação entre Tiago e Mariana. Janaína, deslumbrada com os figurinos e a dança, não desgrudava os olhos do palco. Durante o intervalo, enquanto a menina conversava animadamente com uma bailarina no foyer, Tiago e Mariana compartilharam um momento de leveza que há muito não experimentavam. Você parece diferente hoje, comentou ele. Diferente como? Menos defensiva. Mariana sorriu, passando a mão pelos cabelos agora bem cuidados e com um corte moderno. Talvez eu esteja aprendendo a viver novamente, não apenas a sobreviver. Ao final da noite, quando deixou mãe e filha no apartamento do Flamengo, Tiago sentiu algo que não conseguia nomear. Uma sensação de plenitude, como se finalmente estivesse no caminho certo após anos de desvios. Na manhã seguinte, foi surpreendido por uma visita inesperada em sua mansão. Roberto Mendes, seu diretor financeiro e amigo de longa data, apareceu sem aviso prévio, com expressão preocupada. Precisamos conversar, Tiago. É sério. No escritório, Roberto foi direto ao ponto. O conselho está inquieto. Os novos projetos sociais, a mudança nas políticas de indenização, a fundação, tudo isso está impactando nossos resultados trimestrais. Alguns acionistas estão ameaçando vender suas participações. Tiago permaneceu calmo. Deixe que vendam. Comprarei eu mesmo se necessário. Não é tão simples. Há rumores. Rumores sobre você e a senhora Silva. Que tipo de rumores? Perguntou Tiago, tensionando-se. Que suas decisões empresariais estão sendo influenciadas por sentimentos pessoais, que esse súbito interesse social é apenas uma fachada para justificar sua aproximação com ela. A indignação tomou conta de Tiago. Isso é absurdo. Mariana é uma profissional competente que está transformando o projeto em realidade. Nossa relação é estritamente profissional. Roberto ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu sei disso. E quem realmente o conhece também sabe. Mas você precisa entender como isso parece para quem está de fora. Um empresário poderoso e solteiro, subitamente interessado em causas sociais, após conhecer uma jovem viúva de origem humilde. As pessoas falam, Tiago. A conversa deixou Tiago perturbado, não pelos rumores em si, mas pela possibilidade de que isso afetasse o trabalho de Mariana e, consequentemente, o futuro do Instituto. Por dias, ponderou sobre como abordar o assunto com ela, até que uma oportunidade surgiu naturalmente. Em uma tarde de trabalho estendido, enquanto revisavam o planejamento para a inauguração da primeira sede física do Instituto Novos Caminhos, na Tijuca, Mariana percebeu sua inquietação. Aconteceu alguma coisa? Você parece distante hoje. Tiago respirou fundo. Existem rumores circulando sobre nós. Mariana congelou, seus olhos se arregalando ligeiramente. Que tipo de rumores? Que meu interesse no Instituto é apenas uma desculpa para estar perto de você. Que minhas decisões empresariais estão sendo influenciadas por motivos pessoais. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Mariana abaixou o olhar, processando a informação. Isso afeta sua reputação profissional, disse finalmente. Talvez seja melhor eu me afastar do projeto por um tempo. De jeito nenhum, respondeu Tiago, mais enfaticamente do que pretendia. Você é essencial para o Instituto. São apenas rumores infundados. São mesmo? Perguntou Mariana, seus olhos agora fixos nos dele. A pergunta pegou Tiago desprevenido. Por meses, havia lutado contra os sentimentos crescentes por Mariana, convencendo-se de que seu interesse era puramente profissional e humanitário. Mas ali, confrontado diretamente, não conseguiu mentir.
Eu não sei ao certo. Mariana levantou-se, visivelmente desconfortável. Preciso ir. Janaína tem consulta com a psicóloga hoje. Mariana, espere. Precisamos conversar sobre isso. Não precisamos. O que precisamos é manter o foco no trabalho, no bem que estamos fazendo. Qualquer outra coisa só complicaria tudo. Nos dias que se seguiram, um distanciamento sutil se estabeleceu entre eles. As reuniões tornaram-se mais formais, as conversas estritamente profissionais. Tiago respeitou o espaço que Mariana claramente desejava, mas a situação o consumia por dentro. Foi Janaína, com sua perspicácia infantil, quem inadvertidamente trouxe à tona o que ambos tentavam ignorar. Durante um domingo, em que Tiago os levara ao jardim botânico, enquanto Mariana estava distraída com Pedrinho, a menina perguntou com a simplicidade das crianças: Tio Tiago, você gosta da minha mãe como namorado? Tiago engasgou com o sorvete que tomava. Por que você pergunta isso, Janaína? Porque você olha para ela do mesmo jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes. E a mãe também olha para você assim quando acha que ninguém está vendo. A observação inocente da menina o deixou sem palavras. Naquela noite, não conseguiu dormir, revirando-se na cama, enquanto pensava no complexo emaranhado de sentimentos, responsabilidades e consequências que sua vida se tornara. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Convocou uma coletiva de imprensa e, diante de dezenas de jornalistas, anunciou oficialmente a criação do Instituto Novos Caminhos, detalhando sua missão, estrutura e planos de expansão. Ao final, quando questionado sobre sua motivação pessoal, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a todos. Este instituto nasceu do gesto corajoso de uma criança que não aceitou que seu destino e o de sua família fossem determinados pela indiferença dos poderosos. Ela me ensinou que a verdadeira força não está no dinheiro ou na influência, mas na capacidade de enxergar a humanidade em cada pessoa e agir com compaixão. Se hoje estou aqui, transformando minha empresa e minha vida, é porque uma menina de 6 anos me mostrou um caminho que eu, com todo o meu suposto sucesso, jamais havia percebido. A fala emocionada e sincera repercutiu amplamente. Mariana, que assistia à coletiva pela televisão no escritório do Instituto, não pôde conter as lágrimas. Pela primeira vez desde que sua vida desmoronara com a perda de Augusto, sentia que o futuro poderia reservar mais que apenas luta e sobrevivência. Aquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, encontrou um envelope que alguém havia deslizado por baixo de sua porta. Dentro, um cartão simples com a caligrafia já familiar de Tiago. Os rumores estavam certos, pelo menos em parte. Meus sentimentos por você são reais, mas nunca foram a razão do meu compromisso com o Instituto. Foram, sim, uma consequência inesperada e preciosa desse caminho que estamos trilhando juntos. Não espero nem peço nada. Apenas queria que soubesse a verdade, sem meias palavras ou subterfúgios. Com admiração e respeito, Tiago. Mariana releu o cartão várias vezes, sentindo um turbilhão de emoções contraditórias. Medo, esperança, culpa, alegria. Era cedo demais? Era justo permitir-se sentir algo novamente? E como Janaína e Pedrinho seriam afetados? No quarto ao lado, sua filha dormia tranquilamente, abraçada ao pequeno urso de pelúcia que Tiago lhe dera em seu aniversário de 7 anos. A mesma menina que, meses atrás, arrastara um saco pesado pelas ruas de Mitia. Ipanema agora sonhava com aulas de balé e livros de histórias. A transformação era quase milagrosa. Obrigada, minha filha, sussurrou Mariana, beijando a testa de Janaína. Sua coragem mudou não apenas nossa vida, mas a de muitas outras famílias. Na manhã seguinte, ao chegar ao instituto, entrou diretamente na sala de Tiago, que parecia surpreso com sua presença inesperada. Recebi seu cartão, disse ela sem preâmbulos. Mariana, Minha vida desmoronou uma vez, interrompeu. Não posso prometer que estou pronta para reconstruí-la tão rapidamente. Preciso de tempo. Meus filhos precisam de estabilidade. E este trabalho é importante demais para ser comprometido por complicações. Tiago assentiu, tentando esconder a decepção.
Compreendo perfeitamente. Mas, continuou ela, também não posso fingir que não sinto nada. Seria desonesto comigo mesma e com você. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios. De Tiago. Então podemos tentar conhecer um ao outro melhor, com calma e respeito. Um passo de cada vez. Naquele momento, um novo capítulo começava na história iniciada por um saco preto, arrastado por uma menina corajosa. Uma história de transformações, não apenas de circunstâncias externas, mas das almas que, tocadas pela adversidade e pela compaixão, encontravam caminhos inesperados para a redenção e a esperança. 1 ano e meio havia se passado desde a inauguração oficial do Instituto Novos Caminhos. O que começara como um projeto localizado expandira-se para 3 filiais, uma na Tijuca, outra em Duque de Caxias e a mais recente em Niterói. Mais de 200 famílias já haviam sido beneficiadas, e o modelo de assistência integral, que incluía apoio psicológico, jurídico, educacional e profissionalizante, começava a ser estudado por outras instituições e até por órgãos governamentais. Janaína, agora com 8 anos, florescia. Sua inteligência aguda e sensibilidade extraordinária a tornavam uma aluna exemplar, embora os professores frequentemente comentassem sobre sua maturidade precoce, resultado das adversidades enfrentadas tão cedo na vida. Pedrinho, com seus 2 anos, era um menino saudável e vibrante, que ainda precisava de acompanhamento médico regular, mas superara em grande parte as complicações respiratórias iniciais. Mariana e Tiago haviam construído uma relação que, aos poucos, evoluiu, da amizade cautelosa para um romance discreto. Ainda assim, mantinham uma separação clara entre suas vidas profissional e pessoal, especialmente em público e no ambiente de trabalho. Naquela manhã de maio, o clima no Rio era ameno, típico do outono carioca. Na sede principal do Instituto, uma reunião importante estava prestes a começar. Representantes do Ministério do Desenvolvimento Social haviam solicitado uma apresentação detalhada do programa para possível implementação como política pública em âmbito nacional. Estou nervosa, confessou Mariana, arrumando os papéis pela 3ª vez sobre a mesa da sala de reuniões. Se o Ministério realmente adotar nosso modelo, podemos impactar milhares de famílias em todo o Brasil. Tiago sorriu, resistindo ao impulso de segurar sua mão. Você está mais que preparada. Ninguém conhece este projeto melhor que você. O telefone de Mariana vibrou. Era a escola de Janaína. Seu semblante imediatamente mudou para preocupação. Preciso atender, disse, afastando-se alguns passos. A conversa foi breve, mas seu rosto empalideceu visivelmente. O que aconteceu? Perguntou Tiago assim que ela desligou. Janaína teve uma crise de ansiedade na escola. A psicóloga não consegue acalmá-la. Preciso ir até lá. Mas a reunião com o ministério... Minha filha vem primeiro, interrompeu Mariana, já recolhendo sua bolsa. Sempre. Tiago assentiu compreensivo. Claro, vá, eu cuido da reunião, me mantenha informado. Na escola particular no Flamengo, onde Janaína estudava graças a uma bolsa de estudos integral, Mariana encontrou a filha na sala da psicóloga escolar. A menina estava sentada no canto, abraçada aos próprios joelhos, olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou Mariana, ajoelhando-se ao lado da filha. A psicóloga, doutora Elisa, aproximou-se com expressão preocupada. Houve uma apresentação sobre profissões hoje. Quando perguntaram o que os pais faziam, Janaína ficou visivelmente perturbada. Depois, na hora do recreio, algumas crianças fizeram comentários insensíveis. Que tipo de comentários? Perguntou Mariana, sentindo a raiva crescer. A profissional hesitou. Insinuações sobre a relação de vocês com o Sr. Albuquerque. Aparentemente, os pais comentam em casa e as crianças repetem. Mariana fechou os olhos por um momento, controlando sua reação. Então, voltou-se para a filha. Jana, meu amor, podemos conversar? A menina finalmente levantou o rosto molhado de lágrimas. Eles disseram que somos interesseiras, que você só está com o tio Tiago por causa do dinheiro dele, que a gente não pertence a esta escola. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Mariana. Os preconceitos e julgamentos que tanto temera finalmente haviam alcançado sua filha.
E o que você acha sobre isso? Perguntou, mantendo a voz calma, apesar da turbulência interior. Eu sei que não é verdade, respondeu Janaína, enxugando as lágrimas. Mas dói que eles pensem assim da gente, como se tudo o que passamos não importasse. Mariana abraçou a filha firmemente. O que importa é o que nós sabemos, o que sentimos. As pessoas sempre vão falar, Jana. Faz parte da vida. Naquela tarde, mãe e filha tiveram uma longa conversa em casa. Mariana, com a honestidade que sempre mantivera com os filhos, explicou como os relacionamentos entre pessoas de classes sociais diferentes frequentemente enfrentavam preconceitos. Falou sobre o trabalho importante que realizavam no instituto, sobre como o dinheiro nunca havia sido a motivação de suas escolhas e sobre como Tiago fizera parte de suas vidas muito antes de qualquer sentimento romântico surgir. Mamãe, você acha que um dia as pessoas vão parar de nos julgar? Perguntou Janaína, enquanto brincava distraidamente com uma mecha de seu cabelo. Mariana sorriu com tristeza. Talvez não, meu amor. Mas com o tempo, você aprende a dar importância apenas aos julgamentos de quem realmente importa. Tracy Cuenca. Tarde, quando Tiago chegou para saber como estava Janaína, encontrou-a mais calma, colorindo um desenho na mesa da sala. Mariana o chamou para uma conversa reservada na varanda. Como foi a reunião? Perguntou ela. Produtiva. Eles estão realmente interessados em expandir o programa nacionalmente. Tiago fez uma pausa. Mas isso não é importante agora. Como está, Janaína? Mariana suspirou profundamente. Melhor, mas o que aconteceu hoje me fez pensar. Talvez estejamos complicando a vida dela. O que você quer dizer? Nossa relação... Tiago, os rumores, os comentários maldosos estão afetando minha filha. Talvez devêssemos dar um tempo, reavaliar. Tiago sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Nos últimos meses, Mariana e as crianças haviam se tornado o centro de sua vida, preenchendo um vazio que nem sabia existir antes deles. Mariana, não podemos deixar que a malícia alheia defina nossas escolhas. Essas pessoas nem nos conhecem de verdade. Não é tão simples, rebateu ela, olhando para a sala onde Janaína desenhava concentrada. Meus filhos já sofreram demais. Não posso permitir que sofram mais por causa dos meus sentimentos. Antes que Tiago pudesse responder, seu celular tocou. Era Roberto Mendes, com notícias urgentes que não podiam esperar. Relutantemente, despediu-se, prometendo retomar aquela conversa mais tarde. No dia seguinte, a situação se complicou ainda mais. Uma revista de fofocas publicou uma matéria intitulada O Milionário e a Viúva, Romance ou Estratégia. O texto insinuava que o relacionamento entre Tiago e Mariana era uma elaborada jogada de marketing social para melhorar a imagem da construtora após uma série de problemas trabalhistas. A matéria rapidamente viralizou, gerando comentários nas redes sociais e questionamentos sobre a integridade do Instituto Novos Caminhos. Alguns voluntários cancelaram sua participação e 2 empresas parceiras manifestaram preocupação com possível associação negativa. Tiago convocou uma reunião de emergência com sua equipe de comunicação e advogados. A sugestão unânime foi processar a revista e emitir uma nota de esclarecimento. Porém, quando tentou contatar Mariana para discutir a estratégia, descobriu que ela havia tirado licença médica e não estava atendendo ligações. Preocupado, dirigiu-se ao apartamento no Flamengo. Dona Neuza, a vizinha que frequentemente ajudava com as crianças, informou que Mariana havia saído cedo com os filhos, sem dizer para onde ia ou quando voltaria. Durante 3 dias, Tiago tentou sem sucesso localizar Mariana. O Instituto continuava funcionando normalmente sob a coordenação dos demais diretores, mas sua ausência era notável e gerava especulações. Na manhã do 4º dia, finalmente recebeu uma mensagem. Precisamos conversar. Hoje, 19 horas, na praia do Arpoador. O Arpoador, ponto onde Ipanema encontra Copacabana, era um lugar especial para ambos. Fora ali, observando o pôr do sol, que compartilharam seu primeiro beijo meses atrás. Ao chegar, Tiago encontrou Mariana,
sentada na areia, observando as ondas quebrarem suavemente na praia quase vazia daquela noite de semana. Sentou-se ao lado dela em silêncio, respeitando o momento. As crianças estão com minha tia em Petrópolis, disse ela finalmente. Precisávamos de um tempo longe de tudo isso. Entendo. Como está, Janaína? Melhor, longe dos comentários da escola, mas ainda confusa. Mariana respirou fundo. Tiago, esses dias afastada me fizeram pensar muito. Sobre nós, sobre o instituto, sobre o futuro. O coração de Tiago acelerou, temendo o rumo daquela conversa. Quando nos conhecemos, eu estava no fundo do poço, continuou ela. Havia perdido toda a esperança, toda a vontade de viver. Você surgiu como uma tábua de salvação, não apenas para mim, mas para meus filhos. Mariana, eu. Deixe-me terminar, por favor, interrompeu suavemente. Com o tempo, meus sentimentos por você cresceram, de gratidão para admiração, de admiração para afeto e então, para amor. Mas sempre existiu uma sombra, um medo de que eu estivesse confundindo tudo isso, de que nossos mundos fossem incompatíveis. Tiago observava seu perfil contra o céu alaranjado do entardecer, sentindo o peso de cada palavra. A matéria da revista, os comentários na escola de Janaína. Tudo isso despertou meus antigos medos. Durante esses dias em Petrópolis, longe da cidade e de toda essa loucura, percebi algo importante. Mariana virou-se para encará-lo diretamente. Percebi que estava deixando o medo decidir por mim novamente, exatamente como aconteceu quando tentei, quando quase desisti de tudo. E o que você decidiu? Perguntou Tiago, quase sem respirar. Que não posso mais viver assim, escondendo. O que sinto, temendo julgamentos como se nosso amor fosse algo errado ou vergonhoso. Ela segurou as mãos dele. Se quisermos que isso funcione, precisamos ser completamente honestos, com o mundo e com nós mesmos. Tiago sentiu um alívio imenso. É exatamente o que penso. Sempre quis respeitar seu espaço, seu tempo, mas nunca tive vergonha do que sinto por você. Há mais uma coisa, disse Mariana, seu semblante subitamente sério. Algo que nunca contei a ninguém, nem mesmo a você. O tom de sua voz causou apreensão em Tiago. O que é? É sobre Augusto, o pai de Janaína e Pedrinho. Mariana olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Ele não era apenas mais um operário anônimo em sua construtora. Augusto era arquiteto, formado pela UFRJ, com especialização em projetos sustentáveis. Arquiteto? Repetiu Tiago, confuso. Mas nos registros da empresa, ele estava como auxiliar de obra. Exatamente depois. De meses desempregado, com um bebê recém-nascido e contas acumulando, Augusto aceitou qualquer trabalho disponível. Escondeu sua formação no currículo, temendo ser rejeitado por ser qualificado demais para a vaga de auxiliar. A revelação atingiu Tiago como um golpe. Um arquiteto talentoso, reduzido a trabalho braçal pela falta de oportunidades e depois vítima de um acidente que poderia ter sido evitado com medidas de segurança adequadas. Por que nunca me contou isso antes? Perguntou visivelmente abalado. Porque temia que você se aproximasse de nós apenas por culpa, que sua ajuda fosse motivada por remorso, não por verdadeira compaixão. Mariana enxugou uma lágrima solitária. Mas hoje sei que seus sentimentos são genuínos, assim como os meus. Aquela revelação trouxe uma nova dimensão à história que os unia. Não era apenas sobre caridade ou redenção, mas sobre reconhecer o valor humano que muitas vezes se perde nas engrenagens da desigualdade social. Mariana, nada disso muda o que sinto por você. Pelo contrário, só reforça minha admiração pela força que você e seus filhos demonstraram diante de tantas injustiças. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Tiago tomou uma decisão. Tirou do bolso uma pequena caixa que carregava há semanas, esperando o momento certo. Não planejava fazer isso hoje, mas acho que não existe momento mais apropriado. Mariana Silva, você me ensinou o verdadeiro significado de coragem e integridade. Sua filha me mostrou o caminho,
Mas foi você quem me ajudou a percorrê-lo. Você me aceitaria como parte oficial da sua família? Ao abrir a caixa, revelou, não um anel tradicional de diamantes, mas uma delicada aliança de ouro com pequenas pedras azuis incrustadas. É safira, explicou. A pedra da verdade e da lealdade. Porque é isso que prometo a você e seus filhos. Verdade e lealdade sempre. Mariana olhou para a aliança, depois para Tiago, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Naquele momento, todas as dúvidas, todos os medos pareciam insignificantes diante da certeza que sentia. Sim, respondeu simplesmente. Sim para um novo começo. Enquanto a primeira estrela surgia no céu sobre o arpoador, o casal selou a promessa com um beijo, sabendo que os desafios continuariam, mas que os enfrentariam juntos, sem mais sombras ou meias-verdades entre eles. O casamento de Tiago e Mariana, realizado numa cerimônia discreta no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, havia acontecido há apenas 3 meses. A união, longe dos holofotes e com poucos convidados, representou não apenas a oficialização de um amor improvável, mas também uma tomada de posição. O casal decidira enfrentar os rumores e preconceitos de frente, sem se esconder. A família agora morava numa casa espaçosa no alto da Boa Vista, área arborizada que combinava o conforto que Tiago podia proporcionar com a simplicidade e contato com a natureza que Mariana valorizava. Janaína, agora com quase 9 anos, tinha um quarto decorado com bailarinas e prateleiras repletas de livros. Pedrinho, com seus 2 anos e meio, encantava a todos com sua energia inesgotável e gargalhadas contagiantes. Naquela manhã de domingo, enquanto a família tomava café da manhã na varanda, contemplando a vista da floresta da Tijuca, o telefone de Tiago tocou. Era Roberto Mendes, seu diretor financeiro, algo incomum para um domingo. Desculpe incomodar no fim de semana, Tiago, mas achei que deveria saber imediatamente. O Jornal do Brasil vai publicar amanhã uma matéria sobre a construtora. Uma investigação sobre os acidentes de trabalho dos últimos 10 anos, incluindo o caso de Augusto Silva. Tiago sentiu o estômago afundar. Mariana, percebendo sua expressão, afastou-se com as crianças para que ele pudesse falar reservadamente. Que tipo de investigação, Roberto? Não temos nada a esconder. Todas as informações já foram compartilhadas com as autoridades e fizemos mais do que nossa obrigação legal em todos os casos. Sim, mas a matéria sugere que houve um padrão sistemático de negligência antes da sua transformação pessoal e da empresa. Eles têm depoimentos de ex-funcionários, famílias de vítimas e até alguns documentos internos que mostram que alertas de segurança foram ignorados. Tiago respirou fundo. Entendo. Obrigado. Pelo aviso. Vou conversar com Mariana e preparar uma resposta oficial. Ao desligar, encontrou a esposa na cozinha, preparando suco para as crianças. Seus olhos se encontraram, e ela imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou sua voz baixa para que as crianças não ouvissem, da sala. Tiago relatou a conversa com Roberto, observando atentamente as reações de Mariana. Ela ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Era inevitável que isso acontecesse um dia, disse finalmente. Sua empresa tem um histórico, Tiago. O que aconteceu com Augusto não foi um caso isolado. Eu sei, admitiu ele, e assumo minha responsabilidade. Não estava tão envolvido nas operações diárias quanto deveria. Delegava demais, confiava nos relatórios sanitizados que chegavam até mim. Mas desde que conheci você e as crianças, tenho trabalhado incansavelmente para mudar isso. Mariana segurou suas mãos. Não estou te acusando. Você já provou seu compromisso com a mudança. Mas talvez seja a hora de enfrentar completamente o passado, não apenas para nós, mas para todas as famílias que foram afetadas. Naquela tarde, Tiago convocou uma reunião de emergência com sua equipe jurídica e de comunicação. A estratégia tradicional seria mitigar danos, contestar alegações, destacar as mudanças positivas recentes. Porém, para surpresa de todos, Tiago tinha outros planos. Vamos cooperar plenamente com a imprensa. Mais que isso,
quero que vocês preparem um relatório completo e transparente sobre todos os acidentes de trabalho na história da construtora, com detalhes sobre como cada caso foi tratado. Os executivos se entreolharam incrédulos. Mas, senhor, isso nos expõe a processos, prejudica nossa imagem, argumentou um dos advogados. Nossa imagem já está comprometida pela forma como operamos no passado, rebateu Tiago. E quanto aos processos, vamos resolver cada um deles da forma mais justa possível, sem chicanas jurídicas. É hora de sermos transparentes e assumirmos responsabilidade. Na manhã seguinte, quando a matéria do Jornal do Brasil foi publicada, estava ainda mais detalhada e contundente do que Roberto antecipara. O caso de Augusto Silva era apenas um entre dezenas. O jornal apontava como a construtora Albuquerque havia, por anos, economizado em equipamentos de segurança, ignorado normas trabalhistas e oferecido acordos irrisórios para famílias de vítimas. A matéria também mencionava a transformação recente da empresa e a criação do Instituto Novos Caminhos, mas questionava se essas iniciativas não seriam apenas uma forma de limpar a imagem após anos de práticas predatórias. Tiago não se esquivou. Concedeu uma entrevista exclusiva ao mesmo jornal, reconhecendo os erros do passado e detalhando as mudanças implementadas. Anunciou também a criação de um fundo especial para localizar e compensar justamente todas as famílias afetadas por acidentes nos últimos 15 anos. A reação foi mista. Enquanto alguns elogiaram a transparência e o compromisso com a reparação, outros viam a iniciativa como oportunista e tardia. O valor das ações da empresa caiu significativamente nos dias seguintes, e alguns acionistas ameaçaram processar Tiago por decisões que, segundo eles, prejudicavam o patrimônio da companhia. Em meio a essa turbulência, uma visita inesperada chegou à sede do Instituto Novos Caminhos. Mariana, que supervisionava um novo programa de capacitação profissional, foi chamada à recepção para atender uma senhora idosa que insistia em falar pessoalmente com ela. Meu nome é Vera Lúcia Moreira, apresentou-se a senhora de cabelos grisalhos e postura elegante. Meu filho, Carlos Eduardo, faleceu em um acidente na construtora Albuquerque há 12 anos. Mariana sentiu um aperto no peito. Sinto muito pela sua perda, senhora Vera. Por favor, vamos conversar em minha sala. Uma tia. Vez acomodadas, a senhora retirou da bolsa uma foto antiga. Nela, um jovem sorridente de aproximadamente 25 anos posava ao lado de uma versão mais jovem dela. Carlos era engenheiro recém-formado. Seu primeiro emprego foi na construtora do seu marido. Ele denunciou falhas estruturais em um projeto, mas foi ignorado. 3 semanas depois, uma viga cedeu durante a concretagem. Ele e mais 2 operários não sobreviveram. Mariana ouvia em silêncio, seu coração partido pela dor evidente nos olhos da senhora. A empresa nos ofereceu uma indenização mínima, condicionada a um acordo de confidencialidade. Meu marido não queria aceitar, mas estávamos destruídos, sem forças para lutar. Assinamos os papéis e tentamos seguir em frente. Senhora Vera, eu sinto muito que isso tenha acontecido com sua família. Sei que nenhuma compensação pode trazer seu filho de volta, mas gostaria que soubesse que estamos comprometidos em fazer o que é certo agora. A senhora assentiu lentamente. Não vim aqui buscar dinheiro, minha filha. Vi a entrevista do seu marido. A coragem dele em admitir os erros me tocou. Vim porque quero fazer parte disso. Mariana franziu o senho, confusa. Parte de quê, exatamente? Deste instituto. Da mudança que vocês estão tentando criar. Sou professora aposentada de serviço social. Passei anos ajudando famílias em luto. Talvez minha experiência possa ser útil para vocês. Aquele encontro inesperado foi o primeiro de muitos. Nos dias seguintes, dezenas de famílias de vítimas de acidentes de trabalho, não apenas da construtora Albuquerque, mas de diversas empresas, procuraram o Instituto. Algumas buscavam compensação, outras queriam compartilhar suas histórias, e algumas, como Dona Vera, ofereciam seu tempo e experiência.
Tiago, mesmo enfrentando a pressão dos acionistas e a queda no valor da empresa, não voltou atrás em sua decisão. Pelo contrário, ampliou o escopo do fundo de compensação e expandiu os programas do Instituto para incluir mais assistência a trabalhadores acidentados e seus familiares. Em uma tarde particularmente tensa, após uma reunião com investidores insatisfeitos, Tiago encontrou um bilhete em sua mesa. Era a caligrafia infantil de Janaína. Tio Tiago, posso continuar te chamando assim mesmo você sendo meu padrasto agora? A professora pediu para escrevermos sobre nosso herói. Escolhi você. Não porque você é rico ou tem prédios grandes, mas porque você não tem medo de fazer o certo, mesmo quando é difícil. Mamãe diz que isso é coragem de verdade. Te amo. Jana. As palavras simples da menina trouxeram lágrimas aos olhos de Tiago. Em meio a toda a pressão externa, aquele pequeno bilhete reafirmava que estava no caminho certo. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Mariana na varanda, contemplando a floresta que cercava a propriedade. As crianças já estavam dormindo e um silêncio confortável pairava no ar. Conheci uma mulher extraordinária hoje, comentou Mariana, relatando seu encontro com Dona Vera. Ela me fez pensar em como a dor pode nos destruir ou nos transformar. Tiago assentiu observando as luzes da cidade ao longe. Às vezes penso em como seria minha vida se Janaína não tivesse chegado à minha porta naquele dia. Provavelmente continuaria cego para as consequências reais das minhas decisões empresariais. E eu provavelmente não estaria aqui, respondeu Mariana, sua voz quase um sussurro. Você salvou minha vida, Tiago. Não, Mariana, foi você quem salvou a minha. Eu apenas existia antes, acumulando riqueza e poder sem propósito real. Você, Janaína e Pedrinho me deram um motivo para viver de verdade. O telefone de Tiago tocou, interrompendo o momento. Era Roberto novamente, com notícias urgentes. O maior acionista minoritário da construtora, insatisfeito com a queda no valor das ações, havia convocado uma assembleia extraordinária para tentar destituir Tiago da presidência. Eles não podem fazer isso. A maior parte das ações ainda é sua, argumentou Roberto. Podem tentar, respondeu Tiago calmamente. E se conseguirem, paciência. Há coisas mais importantes que o controle da empresa. Ao desligar, encontrou Mariana observando-o com preocupação. Problemas? Nada que não possamos enfrentar juntos, respondeu abraçando-a. Alguns acionistas estão insatisfeitos com minhas decisões recentes. Você pode perder a empresa que seu avô fundou, disse Mariana, a preocupação evidente em sua voz. Talvez, mas não perderia o que realmente importa. Nos dias que antecederam a assembleia, Tiago trabalhou incansavelmente para garantir que, independentemente do resultado, o Instituto Novos Caminhos e o Fundo de Compensação para as Vítimas continuariam funcionando. Estabeleceu fundações independentes, transferiu recursos suficientes para anos de operação e montou um conselho gestor competente que incluía Mariana, Dona Vera e outros profissionais comprometidos com a causa. Na manhã da assembleia, enquanto se preparava em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Sebastião Albuquerque, seu avô de 92 anos, que havia se afastado dos negócios há mais de 2 décadas e vivia reclusamente em sua fazenda no interior de Minas Gerais, entrou apoiado em uma bengala elegante. "Vovô!" exclamou Tiago surpreso e emocionado. "O que faz aqui?" O patriarca da família, ainda imponente apesar da idade avançada, sentou-se com alguma dificuldade. "Vim ver meu neto enfrentar a maior batalha de sua vida empresarial, e vim dizer que estou orgulhoso de você." Tiago piscou confuso. Seu avô sempre fora um homem de negócios implacável, que o ensinara a priorizar resultados acima de tudo. "Orgulhoso? Mas estou arriscando tudo que construímos." "Não, meu filho. Você está redimindo o que construímos", interrompeu o velho. "Acha que não sei dos cortes em segurança, das indenizações mínimas, das vidas perdidas? Eu comecei essa empresa com outros valores, mas o crescimento nos afastou do que realmente importa. As pessoas que constroem cada prédio, cada ponte, cada estrada que leva nosso nome.
Sebastião retirou do bolso um envelope amarelado. Isso estava nos arquivos antigos da empresa. É uma carta que escrevi aos meus funcionários quando inauguramos nosso primeiro grande projeto. Pensei que talvez possa ser útil hoje. Tiago abriu o envelope cuidadosamente. A carta, datada de 1956, declarava: a grandeza de uma empresa não se mede pelo tamanho de seus edifícios, mas pela integridade das pessoas que os constroem. Prometo a cada um de vocês que, enquanto esta companhia existir, valorizará a vida, humana acima de qualquer lucro. Aquelas palavras escritas pelo avô quase 70 anos antes ecoavam exatamente o que Tiago tentava resgatar agora. Vovô, eu não sabia. A ganância nos afasta de nossos princípios iniciais, Tiago. Aconteceu comigo, com seu pai, e estava acontecendo com você. Mas você encontrou o caminho de volta, através daquela menina corajosa e sua família. Você sabe sobre Janaína? O velho sorriu. Claro que sei. Tenho acompanhado tudo, mesmo de longe, e quero conhecê-lo, se me permitir. Conhecer essa nova família que devolveu a alma aos Albuquerque. Tiago abraçou o avô emocionado. Vamos ganhar essa batalha, vovô. Não pelos lucros ou pelo controle, mas pelos valores que você mesmo estabeleceu no início. Com a presença, surpresa e o apoio moral de Sebastião Albuquerque, a Assembleia de Acionistas tomou um rumo inesperado. O velho patriarca, respeitado por todos no meio empresarial, fez um discurso emocionado sobre a história da empresa e a importância de retornar aos valores fundamentais que a originaram. Sua intervenção, combinada com a apresentação detalhada de Tiago sobre como as novas políticas, embora inicialmente custosas, trariam benefícios sustentáveis a longo prazo, foi suficiente para reverter o clima hostil. A moção para destituir Tiago foi derrotada, e várias de suas propostas para a transformação ética da empresa foram aprovadas. Naquela noite, a família Albuquerque Silva reuniu-se para um jantar especial, com a presença do bisavô Sebastião. Janaína, fascinada com as histórias do idoso sobre como o Rio de Janeiro era em sua juventude, não desgrudava dele. Pedrinho, inicialmente tímido, logo se rendeu ao carisma do velho, que tirou do bolso pequenos brinquedos de madeira entalhados por ele mesmo. Observando a cena, Mariana aproximou-se de Tiago. Sua família é maior e mais forte do que você imaginava, sussurrou. Nossa família, corrigiu ele. Uma família construída não apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de amor e coragem. Enquanto a noite avançava e as estrelas apareciam sobre o alto da Boa Vista, Tiago contemplou o caminho extraordinário que a vida havia tomado desde aquela manhã em que uma pequena menina arrastou um saco preto até sua porta. Uma jornada de redenção que continuava se desdobrando, conectando vidas aparentemente distantes em uma teia de transformação e esperança. 5 anos haviam se passado. O Instituto Novos Caminhos não era mais apenas uma organização local, mas uma rede nacional com 17 unidades espalhadas por todo o Brasil. O modelo desenvolvido por Mariana e Tiago tornara-se referência, estudado em universidades e replicado por outras instituições. A construtora Albuquerque, sob a liderança renovada de Tiago, transformara-se em exemplo de responsabilidade social corporativa. As práticas implementadas após a crise haviam, surpreendentemente, fortalecido a empresa a longo prazo. Funcionários mais satisfeitos e seguros produziam melhor, a rotatividade diminuíra drasticamente e a nova reputação atraía talentos que antes hesitariam em trabalhar no setor da construção civil. Era uma ensolarada manhã de sábado no Rio de Janeiro. No amplo jardim da casa no alto da Boa Vista, Tiago observava Janaína, agora com 14 anos, ensinar passos de balé a 3 meninas de aproximadamente 6 anos, todas vestidas com tutus coloridos improvisados. Pedrinho, com seus 7 anos, jogava futebol com outros meninos sob a supervisão de Roberto Mendes, que se tornara presença constante nos finais de semana da família. Elas estão se saindo bem, comentou Mariana, aproximando-se com uma bandeja de sucos naturais. A Janaína tem um jeito especial com crianças. Tiago sorriu, admirando a paciência e dedicação da enteada.
Ela sempre teve uma maturidade além da idade. Agora está canalizando isso de uma forma linda. As 3 pequenas bailarinas eram moradoras do Morro do Cantagalo, participantes do mais recente projeto do Instituto. Aulas de arte e esporte para crianças de comunidades, ministradas por adolescentes bolsistas. Janaína, além de ajudar a elaborar o programa, fazia questão de dar aulas ela mesma, todos os sábados. Do outro lado do jardim, Sebastião Albuquerque, agora com 97 anos, observava tudo de sua cadeira especial, sob a sombra de uma mangueira. Apesar da idade avançada, mantinha a mente afiada e havia se tornado uma presença querida na vida das crianças, especialmente de Janaína, com quem compartilhava o amor pelos livros. O almoço estará pronto em meia hora, anunciou Dona Carmen, que continuava trabalhando para a família, agora mais como amiga do que como funcionária. As crianças já podem lavar as mãos. A refeição de sábado tornara-se uma tradição na família. Além dos moradores da casa, sempre havia convidados, funcionários do instituto, famílias, atendidas pelos programas amigos das crianças. Naquele dia específico, havia um clima especial no ar. Celebravam o aniversário de 5 anos do instituto, coincidentemente na mesma data em que, uma década atrás, Janaína chegara à mansão de Ipanema, arrastando o irmão em um saco preto. Enquanto Tiago ajudava a organizar as crianças para o almoço, seu celular tocou. Era Paulo Guedes, o novo diretor de operações da construtora. Senhor Albuquerque, desculpe incomodá-lo no fim de semana, mas achei que gostaria de saber imediatamente. Acabamos de receber a certificação internacional de excelência em segurança do trabalho. Somos a primeira construtora brasileira a alcançar esse reconhecimento. Isso é excelente, Paulo. Transmita meus parabéns a toda a equipe. Segunda-feira celebraremos adequadamente. Ao desligar, Tiago sentiu uma onda de satisfação. A certificação representava anos de trabalho árduo para transformar completamente a cultura da empresa. Era uma vitória não apenas para a construtora, mas para cada família que não teria que enfrentar a perda de um ente querido em acidentes evitáveis. Durante o almoço, servido em mesas espalhadas pelo jardim, a conversa fluía animadamente. Janaína, sentada entre Sebastião e uma das pequenas alunas de balé, contava sobre sua recente apresentação na escola. Vovô Tião, você precisava ver. Dancei o solo principal do 2º ato. Mamãe gravou tudo, vou te mostrar depois. O velho sorriu com ternura. Embora não tivesse laços de sangue com a menina, o carinho entre eles era evidente. Desde o primeiro encontro, 5 anos atrás, haviam desenvolvido uma conexão especial baseada no amor pelos livros e histórias. Tenho certeza que foi magnífico, minha pequena. Você coloca sua alma em tudo o que faz. Mariana, observando a cena, sentiu uma profunda gratidão. Sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara possíveis. Da beira do precipício, a plenitude, um caminho trilhado com dor, coragem e, acima de tudo, amor. Após o almoço, enquanto as crianças retomavam suas brincadeiras, Tiago, Mariana, Sebastião e alguns convidados especiais reuniram-se na varanda para um brinde comemorativo. Hoje celebramos não apenas 5 anos do Instituto Novos Caminhos, mas 10 anos de uma jornada que começou da forma mais inesperada possível, disse Tiago, erguendo sua taça. Uma jornada que nos ensinou que a verdadeira transformação começa quando temos coragem de olhar além de nossas zonas de conforto. E quando reconhecemos a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias, completou Mariana. Entre os convidados especiais estava Dona Vera, a mãe que perdera o filho em um acidente da construtora e que nos últimos anos tornara-se peça fundamental do Instituto, coordenando o programa de apoio a famílias em luto. Ao seu lado, outras, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela iniciativa, ex-operários reabilitados após acidentes, viúvas que encontraram novos propósitos, crianças que receberam bolsas de estudo. Gostaria de propor um brinde especial, disse Dona Vera, levantando-se com a elegância que os anos não haviam diminuído. A Janaína, que com apenas 6 anos teve a coragem que muitos adultos jamais terão.
A menina que não apenas salvou sua família, mas inspirou um movimento que continua crescendo e transformando vidas. Todos se voltaram para Janaína, que corou intensamente com a atenção súbita. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondeu ela, com a simplicidade que a caracterizava. Qualquer criança teria feito o mesmo por sua família. Não, minha querida, interveio Sebastião, sua voz rouca, mas firme. O que você fez foi extraordinário. E o mais admirável é que você continua fazendo todos os dias ao compartilhar seu talento com essas crianças, ao defender seus colegas na escola, ao inspirar adultos como nós a sermos melhores. Janaína sorriu timidamente. Adolescente talentosa e consciente, ela havia transformado sua experiência traumática em combustível para ajudar outros. Além do balé, destacava-se na escola como líder estudantil, sempre defendendo causas sociais e ambientais. À tarde, avançava quando Tiago notou que Mariana havia se afastado discretamente. Encontrou-a no escritório, olhando pensativamente para uma fotografia emoldurada. A família completa, incluindo Sebastião, durante umas férias em Paraty no ano anterior. Está tudo bem? Perguntou, abraçando-a por trás. Mais do que bem, respondeu ela, recostando-se em seu peito. Estava apenas pensando em como a vida dá voltas. Há 10 anos eu havia perdido toda a esperança. Hoje tenho mais do que jamais sonhei. Uma família amorosa, um trabalho significativo, um futuro pela frente. Tiago beijou suavemente seu pescoço. Você merece cada momento de felicidade, Mariana. Seu coração e sua força construíram tudo isso. Não, Tiago, nós construímos juntos. Você poderia simplesmente ter chamado uma ambulância naquele dia e esquecido nossa existência. Mas escolheu enxergar além. Escolheu se importar de verdade. A conversa foi interrompida por batidas na porta. Era Janaína, parecendo nervosa, mas determinada. Posso falar com vocês um minuto? É importante. Claro, querida, respondeu Mariana, indicando o sofá do escritório. Aconteceu alguma coisa? Janaína sentou-se, respirou fundo e começou. Vocês sabem que no próximo mês completo 15 anos, certo? Tenho pensado muito no que quero fazer para comemorar. Sim, estamos planejando aquela viagem que você queria para conhecer o Teatro Bolshoi em São Paulo, lembrou Tiago. E eu agradeço. Vai ser incrível, sorriu a adolescente. Mas quero algo mais significativo também. Algo que faça diferença, como aquele dia fez na nossa vida. Mariana e Tiago trocaram olhares intrigados. O que você tem em mente? Perguntou a mãe. Quero criar um projeto dentro do Instituto. Um programa específico para crianças e adolescentes que precisam cuidar de irmãos mais novos, ou até dos pais. Crianças que, como eu fui um dia, assumem responsabilidades de adultos cedo demais. A proposta pegou os dois de surpresa. Janaína continuou, seu rosto iluminando-se com entusiasmo à medida que explicava. Podemos oferecer apoio psicológico, grupos de convivência, atividades recreativas que permitam que eles sejam crianças de novo, pelo menos por algumas horas. E também orientação prática, porque muitas vezes eles realmente precisam cuidar da família, mas não deveriam fazer isso sozinhos. Mariana sentiu os olhos marejarem. Sua filha, que carregara um fardo tão pesado aos 6 anos, agora queria garantir que outras crianças recebessem o suporte que ela não teve. É uma ideia maravilhosa, Jana, disse Tiago, visivelmente emocionado. Faz todo sentido considerando a história do Instituto. Eu já conversei com a dona Vera e a equipe de psicólogos, continuou Janaína, seu entusiasmo crescendo. Eles acham que podemos começar com um projeto piloto aqui no Rio e depois expandir para outras unidades. Mariana abraçou a filha com força. Você é extraordinária, sabia? Tão jovem e já pensando em como transformar sua própria dor em ajuda para os outros. Aprendi com vocês, respondeu Janaína simplesmente. Você nunca desistiu mesmo nos piores momentos, mãe. E você, Tiago, quando descobriu a verdade sobre o acidente do meu pai, não se escondeu atrás do dinheiro ou do poder. Vocês dois me ensinaram que nossas escolhas definem quem somos, não nossas circunstâncias.
A maturidade e sabedoria nas palavras da adolescente impressionaram profundamente Tiago e Mariana. Aquela pequena menina que um dia arrastara um saco preto pelas ruas de Ipanema havia se transformado em uma jovem mulher consciente de seu poder de mudar realidades. Você tem todo o nosso apoio, Jana, garantiu Tiago. Podemos começar a estruturar o projeto na próxima semana. Na verdade, Janaína sorriu timidamente, retirando uma pasta da mochila que trazia consigo. Eu já comecei. Aqui está um esboço do projeto, com objetivos, público-alvo, metodologia e até um orçamento preliminar. A professora de Sociologia me ajudou com a formatação. Mariana e Tiago trocaram olhares de espanto e orgulho. A iniciativa e dedicação de Janaína não deixavam dúvidas. Ela havia herdado o melhor de ambos os mundos, que agora se entrelaçavam em sua família. Enquanto revisavam juntos o projeto elaborado por Janaína, ouviram risadas vindas do jardim. Pela janela viram Pedrinho ensinando Sebastião a jogar um jogo eletrônico portátil, a tecnologia atual nas mãos enrugadas do quase centenário, que ria como uma criança com as instruções do bisneto. Olha só para isso, comentou Mariana, indicando a cena. 4 gerações conectadas aprendendo umas com as outras. Quem diria que chegaríamos aqui? Acho que sempre estivemos caminhando para esse momento, refletiu Tiago. Mesmo quando não sabíamos, mesmo nos momentos mais escuros, tudo nos trouxe até aqui. Naquela noite, após todos os convidados partirem e as crianças adormecerem, Tiago e Mariana sentaram-se na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O silêncio entre eles era confortável, repleto de entendimento mútuo e gratidão compartilhada. Sabe o que pensei hoje, vendo a Jana com aquelas meninas do projeto? Comentou Mariana, quebrando suavemente o silêncio. O quê? Que o ciclo está completo. A menina que um dia precisou de ajuda agora estende a mão para outras crianças. O homem que um dia vivia isolado em sua riqueza agora conecta pessoas e oportunidades. A mulher que quase desistiu agora planta esperança onde há desespero. Tiago sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela. E isso é apenas o começo. Imagine o que Janaína ainda fará no futuro, com sua determinação e visão. Imagine quantas outras vidas serão tocadas, quantos outros ciclos de transformação começarão. Tudo porque uma criança teve coragem de fazer o impossível, completou Mariana, repousando a cabeça no ombro do marido. Tudo porque você teve a sensibilidade de enxergar além das aparências. E porque você teve a força de recomeçar mesmo quando parecia não haver saída, acrescentou ele. As estrelas brilhavam intensamente no céu do Rio de Janeiro, testemunhas silenciosas de uma história improvável de redenção e esperança. Uma história que começara com um saco preto arrastado por uma menina desesperada e que agora se multiplicava em milhares de outras histórias de superação e recomeço. Na manhã seguinte, ao acordar, Tiago encontrou um pequeno embrulho sobre seu criado mudo, com um bilhete de Janaína. Para lembrar sempre de onde viemos e para onde vamos. Dentro da caixinha havia um chaveiro artesanal feito por ela mesma. Um pequeno saco preto de tecido, cuidadosamente costurado, com a data daquele dia fatídico gravada. Um símbolo que, transformado pelas mãos talentosas da adolescente, deixava de representar desespero e tornava-se um lembrete poderoso de coragem, compaixão e possibilidades infinitas. Com lágrimas nos olhos, Tiago guardou o presente junto ao coração. O pequeno objeto representava perfeitamente a jornada extraordinária que haviam trilhado juntos, transformando dor em propósito, separação em união e desespero na mais pura e verdadeira esperança. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Janaína, Mariana e Tiago tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda de sua tela. Se gostaram desta jornada de transformação e esperança, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida
e a capacidade humana de superar desafios. Compartilhem nos comentários se já testemunharam ou vivenciaram alguma transformação extraordinária em suas próprias vidas. Estamos ansiosos para ler suas experiências.